Jesus. Você pode sentar dando glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. O texto ao qual nós fizemos menção, o livro de João, capítulo de número 15, nos traz a narrativa de um dos textos mais bonitos. E quando nós falamos no ano de 2026, a proposta para esse ano é o ano do fruto. Ou melhor, o ano dos frutos. Porque quando nós falamos de fruto, não falamos somente de um lugar, mas falamos de muitos lugares, em uma amplitude de lugares. E eu acredito que quando o Senhor trouxe esse tema ao coração do bispo, e o bispo discerniu que era para liberar para a igreja, liberar para a primeira região, eu acredito que de fato está alinhando com o céu para aquilo que Deus tem para poder fazer nas nossas vidas nesse tempo. Você crê nisso? Amém? Você está aqui comigo? Amém, igreja? Ô glória! Então dá um sacode no teu irmão que está do teu lado aí e fala assim: tu está aqui, rapaz? Tu está aqui nessa noite? Dá um sacode aí, isso, dá um sacode. Eu sei calor. Eu sei que o termômetro parece que apertou um pouquinho, mas eu quero declarar que no nome de Jesus, o fogo do Espírito Santo vai te alcançar nessa noite, amém? Tu crê nisso? Tu crê nisso, gente? Meu Deus do céu, ô glória! Então eu acredito que a palavra a qual o Senhor tem preparado para esse tempo, para as nossas vidas, é de fato o ano do fruto. Só que nós estamos em janeiro, e janeiro geralmente o começo do ano, nós pensamos muitas coisas, né? Começamos a um caderninho com um monte de propósito que vai acontecer. Um monte de coisa eu vou fazer em janeiro. Talvez lá em dezembro você se abdicou, tentou e disse: não, em janeiro eu coloco em prática algumas coisas, eu vou voltar para algumas coisas, eu vou fazer algumas coisas. Exemplo, a primeira coisa que a gente sempre pensa é: em janeiro eu vou entrar na academia, vou voltar para a dieta, eu vou começar a fazer tudo. Só que parece que o ano vira, as coisas acontecem, parece que é meio místico pra gente. Só que na realidade tudo não parece, mas como também é. Muitas das vezes, aquilo que nós colocamos como meta para acontecer, não depende do ano mudar, não depende do ano virar. Obrigado. Não depende das coisas acontecerem, mas talvez depende, sabe de quê? Da determinação de algumas coisas. E primeira coisa que a gente precisa entender, que a determinação para algumas metas serem cumpridas, não depende do ano, mas depende de mim colocar em prática, a disposição. Entramos pensando, muita coisa vai acontecer no ano que vem, muita coisa vai dar certo. A gente já entra com uma expectativa, esperando que o ano vai ser melhor. Para alguns o ano vai ser um ano transformador, para outros vai ser um ano de coisas novas, um ano de mudanças. Mas tudo isso, quando nós olhamos para as situações, nós não conseguimos enxergar talvez uma mudança clara e objetiva. Vivemos em um tempo onde as pessoas querem muitos resultados rápidos e lógicos. Há um tempo de fast food, onde tudo tem que acontecer num tempo, numa velocidade recorde. Senão não dá certo. Vivemos numa sociedade onde tudo é para o agora, não é mais para o amanhã, mas é para o hoje. Queremos tudo imediatamente, trabalhamos com imediatalismo e queremos que Deus também trabalhe dentro do nosso relógio, operando as coisas. Só que uma coisa é certa: Jesus ele nos ensina que frutificar é bem diferente do que receber aquilo que eu quero na hora que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Toda promessa ela passa pelo tempo da espera. Toda promessa que Deus faz, ela passa pelo tempo da espera. Tudo aquilo que Deus prepara, tudo aquilo que Deus determina, tudo aquilo que vai acontecer, ela vai passar por um tempo. Jesus, ele nos ensina que o frutificar não é somente uma questão de esforço humano, mas quando nós colocamos essa palavra e quando nós olhamos para esse texto e olhamos para o tema frutificar, permanecer, dar frutos, começamos a entender: para poder dar fruto e poder colher, eu primeiro preciso semear. E o problema é que nós queremos muitas das vezes receber frutos e colher de árvores aonde nós não semeamos.
E eu já entro nessa palavra dizendo que não é possível você plantar uma planta, colocar uma semente de uma determinada planta e querer receber fruto de outra. Se você plantou aquela semente, você vai colher da semente da árvore que você plantou. Não há como nós colhermos em algo quando nós não semeamos algo diferente. E no tópico 1 dessa palavra, verso de número 1 a 3, Jesus ele está afirmando: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ou seja, Jesus é a fonte, Jesus é a videira, Jesus é tudo aquilo que a gente precisa. Ele é a fonte de água viva, mas também é a videira onde nós estamos enxertados. Jesus, ele é aquilo que nós necessitamos. Se quisermos de fato termos uma colheita boa e frutífera, se quisermos de fato colher coisas boas, se quisermos de fato ver frutos daquilo que nós colhemos, precisamos primeiramente entender: eu preciso estar enxertado na videira que é Jesus. A minha vida precisa estar nele. Não tem como colher de uma videira verdadeira como Cristo se não tiver enxertado nele. Você crê nisso? Não tem como. Isso significa que toda a nossa vida espiritual, tudo aquilo que nós vamos fazer, os próximos passos que nós vamos dar, precisam estar em Jesus. Ele é a videira, ele é a vida, ele é a fonte daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito. E quando ele afirma que ele é a videira e o pai é agricultor, nós começamos a ter um entendimento. Qual? Se Jesus é a videira, eu estou enxertado nele, e o pai é o agricultor, é ele que prepara e que cuida da semente quando está sendo lançada. É ele que poda, é ele que tira, é ele que limpa, é ele que trabalha, é ele que areia, é ele que faz todo o processo para que aquela semente produza, para que aquela semente cresça e produza muitos frutos. Só que aí entra uma situação muito difícil nas nossas vidas, que quando nós confundimos as podas que Deus faz com as perdas que nós temos diante da caminhada. Como assim, Mateus? Nós nos sentimos muito pressionados a algumas coisas. Exemplo, quando muitas das vezes algumas situações parecem que fogem do nosso controle, que pareciam que iriam dar certo e não dão, que se vão, que se perdem, que não temos mais a solução, nós achamos que são perdas, que perdemos e tudo se acabou. Exemplo, um relacionamento, um namoro que não deu certo, um casamento que se foi. Nós achamos que tudo se acabou, tudo se terminou, tudo se finalizou, que não há mais um motivo, que não há mais uma circunstância, que não há mais uma alegria, que não há mais uma forma de acreditar que algo novo pode acontecer. Só que nós nos esquecemos que muitas das vezes situações que estão sob o nosso controle, que nós achamos que são perdas, na realidade são podas que Deus está fazendo. Como assim, Mateus? Relacionamentos, situações, uma empresa que fale, um carro que se quebra, um namoro que se vai. Às vezes nós achamos que é perda, na realidade são podas. Deus está cortando para poder dar crescimento. Talvez você não está entendendo na tua ótica, porque alguns âmbitos de relacionamentos, algumas amizades, algumas coisas aconteceram, algumas pessoas se foram. Talvez a mensagem que você mandou alguém não te responda, talvez algo aconteça e você está achando: meu Deus, eu perdi. Na realidade você está dentro do propósito. Não é perda, é poda. E precisamos ser maduros o suficiente para poder entender: Deus não está me matando, Ele está me podando. Porque assim como o texto que nós lemos, verso de número 2 diz: todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele retira, e todo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Algumas situações que se foram, que ficaram lá no ano 2025, que ficaram para trás, vão ficar para trás mesmo. Porque Deus já está te podando para você poder crescer e dar mais frutos ainda. E você precisa ser maduro o suficiente para poder entender: não é perda, é poda. Talvez alguma coisa, os sonhos falidos e frustrados que aconteceram, algo que não aconteceu no ano passado, e você está com uma expectativa que aconteça
Esse ano eu quero te convidar a entrar dentro do projeto e da ótica de Deus nessa noite, para poder começar a entender: será que de fato Deus quer que isso aconteça mesmo? Será que de fato essa situação está dentro do centro da minha vontade ou dentro do centro da vontade de Deus? Esses dias eu ouvi uma palavra, e a palavra é muito clara: dentro de cada situação caótica das nossas vidas, a promessa está escondida. Dentro de cada situação conturbada das nossas vidas, lá dentro a promessa está escondida. Como assim? Dentro de cada situação que você não tem o controle, que você não tem mais a determinação, que você já não tem mais como mudar, como tocar, como fazer, de fato, comece a entender: a promessa de Deus está escondida dentro desses lugares. São muitas as situações que nós pensamos que a poda é para nos matar. São muitas as situações que nós pensamos que a poda é para nos destruir. Mas nessa noite o Senhor está falando através da sua palavra: essa poda não é para te matar, mas essa poda é para você poder entender: você está liberado para poder crescer e também frutificar. As situações que Deus traz sobre nós, as podas que acontecem na nossa caminhada, estão tudo dentro do projeto de Deus. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta: o que Deus ainda está podando dentro de você? O que ainda precisa ser podado dentro de você? O que ainda precisa ser cortado para que essa árvore cresça e dê frutos? Eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. E eu peço para que Ele nessa noite nos revele através da sua palavra as situações aonde nós precisamos cortar. Quando nós olhamos para essa palavra e olhamos para uma árvore, nós vemos que a árvore ela passa por estações, assim como o tempo. A gente está no Rio de Janeiro, um calor de 41 graus e vamos lá. E a gente está sentindo a pressão, está sentindo o calor, está sentindo a opressão do lado de fora, esse calor absurdo. Assim também, a planta precisa passar pela sua estação. Na vida do crente também não é diferente. Nós também passamos pelas estações: o verão, o outono, o inverno e a primavera. E nós precisamos entender: a cada estação Deus trabalha de uma forma e de uma maneira diferente. Só que o problema é que a gente acha que Deus muda a opinião a cada estação, quando na realidade somos nós que mudamos a cada estação. Deus continua sendo o mesmo, estando no mesmo lugar, falando da mesma maneira. Somos nós que endurecemos o nosso coração para não poder ouvir, porque parece que o tempo da espera cancela a promessa, porque parece que o tempo da espera anula aquilo que Deus já determinou, porque parece que o tempo da espera as coisas não vão acontecer, porque eu não estou vendo nada Deus fazer. Na realidade, não é Deus que está deixando de fazer, é você que não está sendo maduro o suficiente para poder não enxergar que Ele ainda está fazendo, mesmo quando você não está vendo nada. Na realidade, é que a estação, os tempos, tudo passa, mas Deus e a sua palavra, que é imutável, nunca passará. Tudo que Ele determinou acerca do teu futuro, acerca de você, acerca da tua casa, dos teus projetos, dos teus planos, meu irmão, vai acontecer. É a palavra que Ele determinou. Se é a palavra que vai acontecer, vai acontecer, queira você ou não, queira o inferno ou não. E eu quero dizer, Deus, Ele é poderoso para poder fazer todas as coisas acontecerem, quando uma vez Ele já liberou sobre nós. Não é jargão profético não, meu irmão. É que todas quantas são as promessas do Senhor para Israel, todas elas foram cumpridas. É palavra de Deus. O problema é que quando dentro da nossa perspectiva, nós não conseguimos ver nada, a não ser simplesmente uma poda, que achamos que é uma perda. O problema é que dentro da nossa perspectiva, achamos que Deus mudou. Às vezes achamos até que a poda vai nos matar. Ser podado dói, mas entenda uma coisa: ser podado é cuidado de Deus sobre a tua vida.
aquilo que atrapalha a gente para poder crescer é quando Deus vai lá e corta. Tudo aquilo que atrapalha para a gente poder frutificar é quando Deus vai lá e corta. Tudo aquilo que atrapalha e parece que vai enfraquecer, corta. Corta, 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 corta. Talvez é um relacionamento, nessa noite corta. Talvez é um contato, nessa noite corta. Talvez é uma situação, nessa noite corta. Corta esse cordão umbilical da tua mãe. Corta, corta, corta. Nessa noite é tempo de crescimento. Não adianta nós queremos viver o ano dos frutos, quando na realidade nós não queremos crescer. Não adianta nós queremos viver e ter muitas sementes nas mãos. Queremos entrar o ano declarando que estamos vivendo a semana, o mês da primícia, quando na realidade nós não queremos crescer. E a palavra de Deus é bem sincera nessa noite. Ele não está te preparando para um tempo de colheita, mas o tempo hoje é para semear. E entenda uma coisa: semear tem choro, semear tem lutas. Salmo 126 vai declarar isso. Aquele que vai semeando e chorando a sua semente, aquele que vai plantando, meu irmão, existe uma palavra profética sobre isso. No momento da colheita, voltará colhendo com uma alegria. Entenda, plantio é diferente de colheita. Entenda, plantio vai te tirar da zona de conforto. Plantio vai requerer de você determinação, força, enfrentar dias de sol, enfrentar dias de chuva, arar a terra, ver saber se está boa. Sabe por quê? Na tua mão você já tem semente. Então se prepara, porque você já está liberado para poder plantar. Você já está liberado para poder crescer há muito tempo. Você não precisa mais de uma semente. Você já tem uma semente sobre as tuas mãos. Você não precisa mais de uma semente. Você já tem uma semente sobre as tuas mãos. E tudo que você precisa, da terra, da água, tudo aquilo que é recurso que você necessita, o teu Pai que é poderoso nos céus, dono dos céus e da terra, poderoso o suficiente, vai te liberar e vai te dar. Então receba nessa noite força, determinação, ousadia, visão, para poder começar a plantar aquilo que Deus já te entregou. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Oh, aleluia! Verso de número 4 ao verso de número 6 revela um segredo: que sem Jesus nada podemos fazer. Nada podemos fazer, nada podemos realizar. O ramo, ele não produz a fruto por si mesmo. Ou seja, um ramo, ele não pode dar um fruto se não houver um agricultor para poder cuidar. É a mesma coisa, nós queremos que algo aconteça, sendo que nós não regamos, nós não fazemos, nós não mudamos, nós não alternamos, nós não queremos nada, só queremos plantar e deixar ali, e achar que vai crescer naturalmente. Não. Dentro da perspectiva de Deus, você precisa entender que se você plantou, você precisa também entender que é com Jesus que você vai ver o crescimento disso acontecer. Paulo, quando ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Paulo, ele nos mostra uma coisa surreal, que o trabalho, ele depende da unidade, de alguém plantar, de alguém semear, de alguém regar, mas é Deus que dá o crescimento para aquilo que necessita. Você já viu quantas pessoas tentaram crescer na vida e não conseguiram? Quantas histórias nós conhecemos? Talvez personagens bíblicos, talvez pessoas do nosso cotidiano. Fulano que foi e não deu certo, voltou. Ciclano que abriu uma empresa, não deu certo, quebrou. Relacionamento que não foi e está voltando. Quantas situações, quantas histórias de situações frustradas nós ouvimos? Quantas situações de histórias mal resolvidas nós ouvimos?
Sabe qual é o problema? É quando a gente planta, a gente quer ver a semente, mas a gente não chama Jesus no meio do negócio. É quando a gente planta, a gente não vê a semente, a gente não vê Jesus e não convida ele a participar no momento do plantio. Sabe qual é o problema? É que as situações de portas que se fecharam, que nós achávamos que tinha um aval de Deus para poder acontecer, na realidade não aconteceram. Não é porque Deus não estava, não. Na realidade Deus só foi chamado no momento final, quando tudo deu ruim. E nós queremos que Deus dê um jeito, achando que Ele é um plano de emergência, um SUS da vida, para poder resolver situações a qual nós não convidamos Ele no começo. E acabamos, sabe o quê? Vivendo frustrado. Frustrado porque achamos, não, aquela palavra que o Senhor liberou sobre mim, não, aquilo não era para mim mesmo, não. Aquela situação que Deus liberou sobre mim, não, aquilo não era para mim poder viver mesmo naquele tempo, não. Acabamos que deixamos o nosso emocional, o nosso eu falar acima do propósito de Deus. Só que nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu não preciso que teu emocional diga para mim o que eu tenho que fazer, mas eu preciso que você entenda, eu quero fazer e eu já falei com você. As situações que Deus tem para poder fazer e resolver sobre a nossa vida não depende muito da nossa opinião. Dá um sorriso para mim. Assim, ó, isso, sorri. O propósito de Deus que Ele deseja fazer na tua vida não depende da tua opinião. Assinado Espírito Santo de Deus. Ele não precisa do teu aval para poder realizar coisa alguma. Ele não precisa do teu aval para poder fazer coisa alguma. Tem um louvor até da Lauriette que fala: Ele resolve sem pedir a opinião. De fato, Deus Ele faz, e Ele não pede conselho de homens para poder saber o que tem que fazer, meu irmão. O problema é que a gente vive achando que Deus depende da minha opinião para poder realizar algumas coisas. Não, Ele não depende da tua opinião. Mas sabe do que Ele depende de você? Do teu coração quebrantado e contrito, da tua disponibilidade para poder crescer diante do propósito. E isso Ele precisa de você sim. Uma vez que você levantou a mão e disse: Senhor, eis-me aqui. Entenda que o eis-me aqui não vai te levar às nações, passaporte bonitinho, viagenzinha fazendo aerolook, não. Entenda uma coisa: antes do propósito ser lá fora, primeiro vai ser propósito aqui dentro, ó. O serviço começa aqui. As nações não alcançadas começa aqui. Ou será que nós achamos que quando aquelas meninas da dança estão por aqui balançando a bandeira, elas estão simplesmente balançando um paninho? Ou será que nós achamos que quando nós falamos aqui sobre a nação brasileira, a gente está falando sobre Brasília, não está falando sobre Lote 15, não? Será que quando Deus fala que vai nos levar às nações, será que precisa de muito para você poder acreditar? Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Independente do tempo, da situação, do momento, da circunstância, independente da tua situação financeira, da tua situação emocional, independente do propósito que você achou que iria ser e foi diferente. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ele é fiel e poderoso, a sua palavra não volta vazia. Ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele disse que iria fazer, Ele vai fazer. Crescimento requer posicionamento. Crescimento requer sair da zona de conforto. Dar frutos requer primeiro ser esmagado e espremido. Entenda uma coisa: você já tem semente suficiente nas mãos para poder começar a semear. Mas se você não começar a entender as sementes que você tem, você vai abortar o projeto daquilo que Deus já determinou sobre você. Tudo aquilo que nós precisamos para poder fazer, Deus já nos entregou. Tudo aquilo que nós precisamos para poder fazer, Deus já nos deu. A conexão com a videira, a conexão com Cristo, ela precisa ser diária, dia a dia, constante.
Não tem como estarmos enxertados dentro de uma videira se nós não formos constantes e vitais. Sabe por quê? Senão muitas vezes o ativismo religioso, achamos que estamos fazendo muitas atividades na igreja, vai substituir a comunhão com o Espírito Santo de Deus. E nós vamos achar, porque eu estou fazendo, porque eu estou agindo, porque eu estou vivendo, não preciso orar, não preciso buscar, não preciso clamar, não preciso jejuar, não preciso fazer nada. Nós vamos começar a achar que porque nós estamos já tendo uma boa performance, não preciso me abdicar de mais nada para poder acontecer. Nós podemos até estar muito ocupados em muitas atividades na igreja, mas muitas vezes podemos estar bem desconectados com Deus. Podemos estar vivendo um ativismo de acharmos que a vida que eu estou vivendo, eu estou conectado com Ele. A maneira de como eu ajo, eu estou conectado. Então para isso não substitui tudo. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso orar, eu não preciso buscar, eu não preciso fazer nada. Mas uma coisa é certa: o fruto ele não vem de esforço, o fruto ele vem de permanência. Quer ver fruto que dê? Quer ver fruto que dê? De fato você precisa poder permanecer em Cristo Jesus. Quer que um fruto que Cristo já depositou sobre a tua vida dê crescimento? Primeiro você precisa permanecer nele. Permanecer envolve palavra, oração, dedicação. Permanecer envolve permitir que a minha opinião, os meus pensamentos, os meus desejos sejam totalmente moldados e mudados através de Deus. Quando nós permanecemos, a nossa oração, a nossa palavra, ela de fato se alinha com aquilo que Deus tem para nós. Quando você permanece em oração, quando você permanece em Cristo, tudo aquilo que você precisa, Deus vai começando a alinhar. A gente fala muito isso na escola de intercessores, que quando nós de fato queremos ouvir algo da parte de Deus, precisamos estar alinhados com Ele. A oração é a única fonte de ligação que nós conseguimos falar com Deus. É a única fonte onde nós conseguimos transmitir o nosso coração a Ele. E também ouvir o Senhor através do secreto. A oração é a única forma de nos achegarmos ao Senhor. Querido, talvez você permaneceu e poxa, desanimou no meio do caminho. Mas nessa noite eu tenho um convite para você poder retornar esse caminho e continuar permanecendo em Cristo, porque grandes coisas o Senhor ainda tem para poder fazer através da tua vida. Nessa noite eu quero te fazer o convite a sair desse lugar, porque o resultado da tua permanência vai ser o fruto que vai glorificar o nome do Senhor. O resultado da tua permanência vai ser o fruto que vai glorificar o nome do Senhor. Nós fomos escolhidos para dar frutos que permanecem. Nós fomos escolhidos para dar frutos que permanecem. Não é frutos que se vão, mas são frutos que permanecem. E o que são frutos que permanecem? O que são os frutos que permanecem? Quais são os frutos que permanecem? Quais são os frutos que permanecem? Se nós não começarmos a entender o que o Senhor está falando conosco para esse tempo, pode virar ano, pode virar mês, pode virar dia e nada vai mudar. Porque o tempo não é simplesmente para que algo aconteça, mas o tempo que o Senhor está nos dando hoje é: se planeje para o fruto que você quer ver que cresça. Se planeje para você poder ver o fruto que você quer que de fato multiplique lá na frente. Se planeje para que você possa ver que Cristo é poderoso para poder dar multiplicação a esse fruto, mas na medida que você já permaneceu. Deus não muda, mas o convite dele para nós nessa noite é: você precisa permanecer em mim.
O convite de Cristo é: eu sei que as situações estão difíceis, mas você precisa permanecer em mim. Eu sei que o cenário não é favorável, mas você precisa permanecer em mim. Porque não foi você que me escolheu, mas eu que escolhi você. Não fosse vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Então se eu te escolhi, prepara, você já está liberado para poder crescer há muito tempo. Você precisa permanecer. Não foi você que escolheu Cristo, mas Ele que te escolheu. E se Ele te escolheu, meu irmão, você já está preparado para poder começar a frutificar e crescer. Não estamos mais debaixo de um jugo de opressão. Não, 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 não. Já fomos libertos, resgatados para o reino e transportados para o reino do Filho do seu amor. Saímos das trevas para a luz. Se saímos das trevas para a luz, de fato nós já saímos para um caminho de libertação. Já estamos liberados para poder crescer. Não é mais tempo da gente perder as sementes que Deus já determinou sobre nós. Não é mais tempo da gente perder as almas que o Senhor já liberou sobre Lote 15. Não é mais tempo da gente ficar escondido, esperando que Deus faça algo, que Deus corresponda a uma oração que Ele já respondeu. Só que hoje o convite do Senhor é: você quer ver esse fruto? Você precisa entender que precisa permanecer em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Quer ver resultado de muitas orações respondidas? Permaneça. Quer ver resultado de situações mudadas? Permaneça. Quer ver resultado de muitas coisas acontecendo, sonhos dando certo? Permaneça. Sabe por quê? Salmo 125, versos número 1: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas ao contrário, permanecem. Quer ser inabalável? Permaneça no lugar que o Senhor já te chamou. Precisamos ser crentes mais confiantes em permanecer naquilo que Deus já disse. Sabe por quê? Eu me lembro da história de uma mulher chamada Ana, que enquanto não podia gerar, era oprimida por Penina. Que quando não podia gerar, era humilhada, era totalmente desvalorizada. E quando não podia gerar, não significava nada, mas era envergonhada. Só que em determinado momento a palavra vai dizer que Ana, ela vai ao templo do Senhor e começa a se derramar diante do Senhor. E passaram aquele episódio, eu acredito que você conhece a história. Quando Ana volta, o sacerdote Eli até pensa que ela está embriagada, mas de fato ela foi lavar seu coração. Só que o problema se torna quando alguém que deveria dar um posicionamento para que de fato uma resposta àquilo que ela estava esperando é totalmente ao contrário daquilo que ela estava gerando em Deus. Como assim? Você pode procurar na Bíblia que você não vai ver relatos dos filhos de
mas é uma convocação. Porque se você deseja plantar em Deus, frutificar em Deus, permanecer em Deus, tudo que você precisa, Ele vai liberar sobre você. Quero repetir novamente. Tudo que você precisa, Ele vai liberar sobre você. Tudo que você necessita, Ele vai liberar. Mas, Mateus, eu tenho tanto medo de gerar. Eu tenho tanto medo de acreditar que o propósito de Deus de fato vai acontecer. O tempo não é favorável, as situações não são favoráveis, a minha casa nem é convertida é. Entenda uma coisa, Deus só precisa de você. É você que está com a semente na mão e Ele precisa de você. O fruto, ele vai vir de alguém que de fato vai semear. Você quer ver o fruto dessa semente nascer? Primeiro você precisa semear e entender que Jesus já está no meio desse negócio para poder fazer acontecer. Janeiro não é só um ano de iniciar com propósitos, não é só um ano da gente iniciar pensando, esse ano eu vou fazer diferente. Não. É diferente mesmo, ao ponto de nós entendermos: se eu não começar a semear agora, eu não tenho como colher depois. Esse é o tempo e essa é a hora. E a convocação do Senhor nessa noite é para aqueles que desejam semear no reino. Quero que você feche seus olhos nessa noite.